Oi, segunda série. Essa semana a gente está se encontrando duas vezes por um motivo muito especial, né? Que é o PL de Química. E, na verdade, o último PL do ano, né? Então, a gente vai encerrar esse PL e depois só ano que vem. Para encerrar com chave de ouro, né? Na verdade, eu escolhi as reações redox para fazer de experimento com vocês. As reações redox ou de oxirredução, como vocês preferirem, são aquelas reações que há transferência de elétrons entre as espécies, né? Então, a gente olha o NOx envolvido em cada espécie da reação química, sempre primeiro do lado do reagente e depois no lado do produto. Foi o tema da prova de vocês, né? Então, vocês estão muito espertos com essa matéria. Então, a oxidação sempre gera perda de elétrons. Se é perder o elétron vai estar no lado do produto. Então, o NOx vai aumentar. Sempre que oxida, perde elétrons e o NOx aumenta. Na redução, há ganho de elétrons. Então, o NOx diminui. Oxidação, perda de elétrons. Perda de elétrons, NOx aumenta. Redução, ganho de elétrons. Então, o NOx diminui. Com isso, surgem as terminações, né? Agente redutor e agente oxidante. Essas determinações são para quê? Toda vez que eu ver que uma espécie teve oxidação, ou seja, que seu NOx aumentou, aquela espécie é meu agente redutor. Agora, se eu ver que a minha espécie, o NOx diminuiu, ou seja, reduziu, aquela espécie é o agente oxidante. Você provavelmente deve estar pensando, nossa, mas para que, né, que inverteu desse jeito só para complicar a cabeça da gente? Não é, porque pensa comigo, a espécie que você colocou ali, que está sofrendo oxidação. Se ela está sofrendo oxidação, ela está fazendo a outra espécie se reduzir. Então, ela não está fazendo ela se oxidar, ela está fazendo a sua espécie vizinha se reduzir. Por isso que ela é um agente redutor. Mesma história para o agente oxidante. Alguém está reduzindo ali. Se está reduzindo, está fazendo outra espécie oxidar. Então, por isso que quem reduz é o agente oxidante. Então, aqui, né, trazendo um resuminho disso. Oxidação, perda de elétrons. Se a perda de elétrons, o NOx aumenta. Se o NOx aumenta, é agente redutor. Redução, ganho de elétrons, NOx diminui, agente oxidante. Certo? As semi-reações, vocês arrasaram também na prova, maioria. E a gente sempre tem que colocar os números de elétrons na mesma, né? Então, se aqui tem 3 elétrons, eu tenho que multiplicar por 2. E se aqui tem 2 elétrons, eu tenho que multiplicar por 3. A semi-reação inteira. Por que eu tenho que multiplicar? Porque o número de elétrons tem que ser o mesmo. Então, o denominador comum entre o 3 e o 2 vai ser o 6, né? Então, eu tenho que multiplicar eles entre eles mesmos, né? Acabou que foi entre eles mesmos, mas de forma a conseguir o denominador comum entre ambos, certo? Então, aqui, pegando esse exemplo dessa reação. A água mais flúor resultando em ácido fluorídrico e oxigênio. O hidrogênio, ele está seguindo a regra do NOx, ele vai de mais 1 para mais 1, então não acontece nada. O oxigênio vai de menos 2 para 0, então de menos 2 para 0, o que aconteceu? O meu NOx aumentou, se aumentou é oxidação. Se é oxidação, é meu agente redutor. Aqui o hidrogênio já foi, né? E o flúor, de 0 para menos 1. De 0 para menos 1, reduziu. Se reduziu, é meu agente oxidante, certo? Aqui, novamente, a prata estava em 0, foi para mais 1. Então, ela oxidou. Se oxidou, é meu agente redutor. Qual outro variou o NOx? O oxigênio. O oxigênio foi de 0 para menos 2. Reduziu, se reduziu, é meu agente oxidante. Oxida, reduz. Sempre que uma espécie oxida, a outra sempre vai reduzir, tá bom? Sempre. Então, se aqui oxidou, é meu agente redutor. Agora, se reduziu, é meu agente oxidante. Com isso, a gente chega na nossa parte experimental. O que a gente vai precisar para a aula de hoje? Uma palha de aço, é o famoso Bombril, gente. Eu sei que tem de outras marcas, mas tem gente que fica perdido quando fala palha de aço. É o Bombril. Água sanitária,
famoso que boa. Um prato fundo, não precisa ser de plástico, pode ser o que você tiver em casa, assim, mas de preferência um que você não use depois, né? Porque vai ter água sanitária e é difícil tirar o cheiro depois, né? Fica com cheirinho. E uma pinça. Se você não tiver pinça, pega uma luva para você não ter contato com essa substância. Ou improvisa uma pinça também, né? Tem vários jeitos de improvisar uma pinça, né? Com 2 colheres é uma maneira de improvisar uma pinça. Qual que vai ser o procedimento? Você vai colocar um pedaço da palha de aço aberta no prato e cobrir com água sanitária. Você vai lá deixar em repouso 10 minutos. E depois você vai retirar com o auxílio da pinça. Ou seja, pode ser até com garfos, que você só vai tirar e colocar em cima de um papel toalha, alguma coisa assim, tá? Não coloque em cima da toalha de tecido, porque mancha. Você vai observar que no fundo do prato apareceu uma nova substância de cor avermelhada. Vai ter um vermelhinho lá no fundo do prato, que é o óxido de ferro. E a reação se originou por causa do hipoclorito de sódio, conforme a reação aqui não balanceada, tá? Então, a primeira coisa, já dei a reação. Então, vocês vão ter que balançar a reação química. Uma coisa muito importante dessa atividade é que ela só vai ser validada com as fotos do exercício, tá? Do experimento, na verdade. Então, você vai tirar a foto antes, no prato, assim, né? Tipo, o prato com a quiboa, com o bombril do lado. Uma foto, segunda foto, o bombril a hora que ele entra na água. Terceira foto, a hora que você tira o bombril da água. Então, o bombril vai estar ali na folha de papel, toalha. E ali o prato com essa substância vermelha no fundo. Por ser uma substância vermelha, é interessante você usar um prato branco, né? Professora, eu tenho aqueles pratinhos descartáveis. Então, não vai dar para você afundar o bombril naquilo, né? Então, tem que ser uma coisa mais funda. Um balde, não sei se no balde você vai conseguir ver, mas se tiver um balde branco aí, se for bom de vista, pode ser. Então, pergunta número 1 é qual o NOx do ferro nos compostos mencionados? O ferro aparece aqui como substância simples, nos lados reagentes, e no lado do produto ele aparece no óxido de ferro. No óxido de ferro é só você calcular rapidinho o NOx, né? Então, pelo cálculo do NOx, você vai ver o NOx inicial e o NOx final. Mesma coisa, só que agora para o cloro, no número 2. O cloro aparece aqui no NaClO e aqui no sal NaCl. Você vai calcular nas duas espécies e falar antes e depois, né? Porque NaClO está nos reagentes e NaCl está nos produtos. Agora, quais os elementos cujo NOx não varia? Então, você já calculou do ferro, já calculou do cloro e sabe que os dois variam. Faltou de quem? Do sódio, Na, e do oxigênio. Então, você vai calcular o NOx dessas duas espécies e ver se eles variam ou não para responder a questão número 3. A número 4 fala assim: sabendo que a variação do NOx de cada átomo de ferro corresponde à perda de 3 elétrons, determine a quantidade de elétrons recebidos por cada cloro na reação. Vai fazer aquela continha rápida que a gente fez nas aulas e nas atividades passadas e vai determinar para mim a quantidade de elétrons recebidos pelo cloro na reação, né? Porque o ferro está perdendo elétrons e o cloro está recebendo. Como é que funciona? Qual a quantidade? E o 5, o agente oxidante e o redutor. Muito fácil, só escrever, porque você já sabe o NOx inicial e final do ferro. Você já sabe o NOx inicial e final do cloro. Então, o que sofreu redução é seu agente oxidante, o que sofreu oxidação é seu agente redutor. E por fim, postar as fotos do experimento. Então vai ser uma folha você respondendo essas 5 perguntinhas e depois eu quero as 3 fotos do experimento. Então cada aluno tem que ter 4 arquivos anexados, senão eu vou devolver a atividade, tá? E não vai ter presença e não vai ter nota. É muito importante vocês realizarem esse experimento e me mandar foto, porque a gente está fazendo vídeo iguais da letiva, sabe? Para o PL também, para divulgação. Então eu conto com vocês para me ajudar o colégio nisso, tá bom? Bom experimento, boa aula e até mais!